A primeira gota de tinta, de um negro profundo como a noite mais escura da Cova da Moura, tocou a tela. Luzia Pereira, 17 anos de alma antiga e mãos ágeis, sentiu o arrepio familiar. Não era apenas tinta, era a sua voz, a sua pele, a sua história prestes a ganhar forma sob o olhar atento e orgulhoso da avó Beatriz, cujo sorriso era um sol cabo-verdiano a aquecer o pequeno canto da sala que servia de ateliê. A divisão, impregnada do cheiro doce e acre das tintas a óleo e do café forte que a avó passava toda a hora, era o seu santuário. Ali, entre latas de tinta recicladas e pincéis gastos, nascia Nós Raiz, a sua aposta para o concurso Identidades Urbanas. Uma tela vibrante, retratando os rostos e as mãos calijadas da sua comunidade, um testamento à resiliência e à beleza que teimavam em florir entre o cimento e as dificuldades do bairro. Esta, minha neta, murmurou Dona Beatriz, os olhos marejados a seguir o traço firme de Luzia, tem a força da nossa gente. Leva-a ao mundo. Luzia sorriu, um misto de esperança e receio a bailar-lhe no peito. A Faculdade de Belas Artes era um sonho distante, um bilhete para fora dos limites impostos pela cor da sua pele e pelo código postal. Este concurso podia ser a chave. A sua pele escura, como a terra fértil de onde os seus antepassados vieram, e o seu cabelo crespo, ora solto numa coroa desafiadora, ora preso em tranças nagô coloridas que ela mesma tecia com uma paciência de artesã, eram a sua assinatura, a sua herança. Eram também, sabia-o bem, o motivo de muitos olhares de soslaio, de portas que se fechavam antes mesmo de ela bater. A quilómetros dali, num dos cafés da moda do Chiado, onde o ar cheirava a croissants acabados de fazer e a perfumes caros, Constança Teles de Vasconcelos, também de 17 anos, mas de um universo social e económico nos antípodas do de Luzia, folhava distraidamente o catálogo do mesmo concurso. A sua pele, de uma brancura quase translúcida, e os seus cabelos loiros, lisos e brilhantes como fios de ouro, emolduravam um rosto de feições delicadas, mas onde um vinco de tédio e superioridade se instalara quase permanentemente. Identidades urbanas, troçou para as amigas, igualmente impecáveis nos seus uniformes de colégios privados e nas suas certezas de futuras donas do mundo. Que coisa mais pitoresca! Mais uma oportunidade para essa gente exibir as suas misérias e chamar-lhe arte. Um risinho cúmplice correu pela mesa. Para Constança, o concurso era apenas mais uma linha a acrescentar ao seu currículo já recheado de atividades extracurriculares adequadas. Uma formalidade. A arte, para ela, era um ornamento, não uma urgência da alma. O seu mundo era feito de certezas inabaláveis, de privilégios tão naturalizados que se tornavam invisíveis aos seus próprios olhos. Racismo, desigualdade. Meras abstrações, ruído de fundo de um telejornal qualquer, certamente nada que a tocasse ou ao seu círculo imaculado. O primeiro encontro deu-se semanas antes, num workshop preparatório no Centro Cultural de Belém. Luzia, absorvida a esboçar num caderno, sentiu um olhar fixo sobre si. Levantou a cabeça e deparou-se com os olhos azuis e frios de Constança. Um sorriso condescendente pairou nos lábios da rapariga loira. Interessante. Essa sua arte de gueto. Comentou Constança, a voz arrastada, com uma doçura que não chegava aos olhos. Tão visceral. A palavra visceral soou como um insulto velado, uma forma de classificar a expressão de Luzia como algo primitivo, desprovido da sofisticação que Constança acreditava ser apanágio do seu próprio mundo. Luzia sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias, mas engoliu a resposta azeda. Limitou-se a um aceno de cabeça e voltou ao seu caderno, o traço do carvão agora mais carregado, mais urgente. Aquele breve encontro foi o suficiente para acender uma faísca de antagonismo, um prenúncio da colisão de mundos que estava para vir. O cheiro a terebintina no ar pareceu por momentos mais acre, mais pesado. O dia da entrega das obras para o concurso Identidades Urbanas amanheceu cinzento, mas no Centro Cultural de Belém a atmosfera era de efervescência contida. Artistas jovens de todos os cantos da cidade e com as mais diversas propostas circulavam pelos corredores, carregando telas, esculturas e instalações. Luzia chegou cedo, acompanhada pela avó. Nos Raiz estava cuidadosamente embrulhada num lençol velho, mas limpo. Quando desembrulhou na área de recepção, a pintura pareceu sugar toda a luz ambiente, irradiando uma força e uma dignidade que fizeram alguns dos presentes pararem para observar. Os rostos retratados por Luzia, vincados pelo sol e pela vida, mas com olhares diretos e resilientes, contavam histórias de luta,
de saudade, de uma alegria teimosa. As cores quentes da terra e do pôr do sol africano misturavam-se com os azuis e cinzas da paisagem urbana de Lisboa, criando uma simbiose inesperada e poderosa. Constança chegou mais tarde, com a sua comitiva de amigas e uma aura de quem está a fazer um favor ao mundo por ali comparecer. A sua obra, uma instalação conceptual minimalista intitulada Reflexos da Alienação Pós-Moderna, era tecnicamente irrepreensível, fria como o mármore que utilizava e absolutamente impessoal. Colocada perto da pintura de Luzia, o contraste não podia ser mais gritante. Onde uma pulsava com vida e humanidade, a outra ecoava um vazio estudado. Os primeiros olhares dos membros do júri e dos críticos presentes foram de genuíno interesse pela obra de Luzia. Comentários sobre a sua originalidade, a força da sua mensagem e a sua maturidade artística começaram a circular. Constança, habituada a ser o centro das atenções e a receber elogios quase automáticos, sentiu uma pontada de algo que raramente experimentava: inveja. E, pior ainda, uma sensação de ser ofuscada por alguém que, no seu esquema mental de hierarquias sociais e raciais, deveria estar vários degraus abaixo. Foi então que a insidiosidade de Constança começou a operar. Aproximou-se de um dos organizadores do concurso, o Dr. Aníbal Cordeiro, um conhecido da sua família, um homem de meia idade com um ar permanentemente apressado e uma preferência visível por tudo o que viesse das boas famílias. Com a sua voz mais melíflua e um ar de inocente preocupação, Constança começou a tecer a sua teia. Dr. Aníbal, aquela pintura, Nós Raiz, é realmente muito impactante, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Quase demasiado profissional para alguém tão jovem, não acha? E aqueles materiais parecem de uma qualidade que, bem... Uma pessoa interroga-se. Fez uma pausa, deixando que as reticências pairassem no ar, carregadas de subentendidos. Ouvi dizer que no bairro dela há quem faça arranjos. Talvez tenha tido ajuda externa. Seria uma pena se as regras não fossem cumpridas por todos, não é? O Dr. Cordeiro, que até então olhara para a obra de Luzia com uma admiração distante, franziu o sobrolho. A semente da dúvida, plantada com mestria por Constança, começou a germinar no terreno fértil dos seus próprios preconceitos. Uma rapariga negra de um bairro social com tanto talento e sofisticação. Parecia-lhe, de facto, demasiado bom para ser verdade. A narrativa de Constança, vinda de uma menina de bem, encaixava-se melhor nos seus estereótipos. Pouco depois, Luzia foi chamada a uma pequena sala nos bastidores. O Dr. Cordeiro estava acompanhado por outra jurada, uma mulher mais velha com um ar severo. O tom da conversa foi desde logo paternalista, depois desconfiado, e rapidamente resvalou para o hostil. Menina Luzia, começou o Dr. Cordeiro, a sua obra é sem dúvida interessante. Mas temos algumas questões. Pode explicar-nos o seu processo criativo? Utilizou alguma referência direta? Teve colaboradores? Luzia, apanhada de surpresa, tentou explicar a sua inspiração, o seu trabalho árduo, a forma como a avó a ajudara a esticar a tela no chassis improvisado. Mas as suas palavras pareciam bater contra um muro de incredulidade. A cada resposta, os olhares dos seus interlocutores tornavam-se mais céticos. A cor da sua pele, a sua origem, tudo parecia pesar contra ela naquela sala fria e impessoal. Sentiu a humilhação a queimar-lhe o rosto, a injustiça a apertar-lhe o peito. Não importava o seu talento, a sua verdade. Aos olhos deles, ela já era culpada de algo, de ser quem era, de onde vinha. Vamos ter de pôr a sua obra sob investigação, menina, disse finalmente a jurada, a voz seca. Até que estas questões sejam devidamente esclarecidas, a sua participação está suspensa. Luzia saiu da sala como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo à sua volta parecia ter perdido a cor. Lá fora, Dona Beatriz esperava, o sorriso ansioso a murchar ao ver a expressão da neta. Luzia não conseguiu dizer nada, apenas abanou a cabeça, as lágrimas a ameaçarem romper. Aquele sonho, tão perto, parecia agora estilhaçar-se contra o muro invisível, mas tão real, do preconceito. Aquele dia, que começara cinzento, acabara de se tornar a mais escura das noites na sua jovem alma. Os dias que se seguiram foram um borrão de angústia para Luzia. A notícia da investigação à sua obra espalhou-se como um rastilho de pólvora no pequeno mundo dos concursos de arte juvenil. Alguns olhavam-na com pena, outros com uma mal disfarçada satisfação por verem a sensação do momento em apuros. Constança, por sua vez, saboreava a sua pequena vitória. A sua influência subtil a funcionar na perfeição. Para ela, Luzia era apenas um peão descartável no seu jogo de manutenção de estatuto.
Luzia refugiou-se na avó e nos seus cadernos de esboços, mas a inspiração parecia ter secado. Como poderia pintar a beleza e a resiliência quando se sentia tão esmagada pela injustiça? A frase do Dr. Cordeiro, demasiado profissional para alguém da sua origem, ecoava na sua mente como um insulto permanente. Entretanto, a cidade preparava-se para o Lisboa em Festa, um grande festival de música e cultura urbana que tomaria conta do Parque das Nações durante um fim de semana. Cartazes coloridos espalhavam-se pela cidade, prometendo concertos, DJs, street food e uma multidão vibrante. Constança, inicialmente relutante em misturar-se com o que considerava a plebe, acabou por ceder à insistência das amigas, que viam no festival uma oportunidade para exibir os seus novos looks de verão e, quem sabe, serem vistas por algum olheiro de revistas de moda. Luzia, por outro lado, via no festival uma pequena oportunidade de ganhar algum dinheiro. Com a ajuda da avó, montar uma pequena banca improvisada, onde venderia pequenas ilustrações, postais e ímãs com reproduções dos seus desenhos, pequenas janelas para o seu mundo, cheias de cor e de vida. Era pouco, mas cada euro contado ajudava nas despesas de casa. No sábado à tarde, o Parque das Nações fervilhava. O sol de verão castigava, mas a música alta e a energia da multidão criavam uma atmosfera contagiante. Constança, de óculos de sol de marca e um vestido leve que custara o equivalente a vários meses de renda no bairro de Luzia, passeava-se com um ar entediado, mas secretamente satisfeita com os olhares que atraía. Luzia, na sua pequena banca mais afastada do palco principal, observava o movimento, desenhando distraidamente num bloco enquanto esperava por clientes. Os seus olhos cruzaram-se brevemente com os de Constança, que passou por ela sem sequer a reconhecer, ou talvez fingindo não a ver. De repente, o céu, até então de um azul límpido, começou a escurecer a uma velocidade alarmante. Nuvens negras e pesadas rolaram sobre o Tejo, e as primeiras gotas de chuva, grossas e frias, começaram a cair. Em poucos minutos, a chuva transformou-se numa tempestade violenta, com vento e trovoadas. O pânico instalou-se na multidão. As pessoas corriam em todas as direções, procurando abrigo debaixo das poucas estruturas cobertas, das árvores ou das marquises dos edifícios modernos do Parque das Nações. Na confusão, Constança perdeu-se das amigas. A sua mala de marca, onde guardava o seu smartphone de última geração e a carteira recheada, foi arrancada da sua mão por alguém que passou a correr. Tentou gritar, mas a sua voz perdeu-se no barulho da tempestade e da multidão em debandada. Encharcada, assustada e agora sem dinheiro nem forma de contactar ninguém, sentiu o seu mundo cuidadosamente construído a começar a ruir. Um vendedor ambulante, vendo o seu desespero, atirou-lhe um casaco escuro e largo, de um tecido sintético e barato, para que se protegesse da chuva. Constança, que normalmente nem tocaria em algo tão ordinário, vestiu-o sem pensar, o frio e o medo a sobreporem-se a qualquer veleidade. O casaco anônimo, vários números acima do seu, engoliu a sua silhueta esguia, descaracterizando-a completamente. O seu cabelo loiro, agora ensopado e colado ao rosto, perdera todo o glamour. O agente Moreira, da esquadra da PSP do Parque das Nações, estava de serviço naquela tarde. Com a confusão gerada pela tempestade, os relatos de pequenos furtos e desacatos começaram a chegar via rádio. Ele e o seu colega patrulhavam a zona, de olho em oportunistas. A sua experiência dizia-lhe que estas situações eram um ímã para gente problemática. Foi então que avistou Constança. Sozinha, com um ar perdido e assustado, envergando um casaco escuro que lhe parecia suspeito e com uma atitude que, aos olhos treinados do agente Moreira, para ver o pior, denunciava nervosismo. Não viu a rapariga rica e mimada, viu uma potencial carteirista, uma daquelas que aproveitavam a confusão. A pele clara de Constança, normalmente um passaporte social, estava agora obscurecida pela chuva, pela sujidade do casaco e pela expressão de pânico que ele interpretou como culpa. Então, menina, abordou-a o agente Moreira, a voz propositadamente rude, o corpo a bloquear-lhe o caminho. Perdida ou à procura de alguma coisa que não lhe pertence. Constança, apanhada de surpresa e ainda a tremer de frio e de medo, tentou recompor-se. Eu fui roubada. Levaram a minha mala, o meu telemóvel. A sua voz saiu mais esganiçada do que pretendia. O agente Moreira e o colega trocaram um olhar cético. Essa história já eu conheço de cor e salteado, retorquiu Moreira, um sorriso trocista a surgir-lhe nos lábios. E quem é que te roubou, o Pai Natal? Anda cá conosco à esquadra para a gente averiguar essa história melhor.
e esvazia os bolsos desse casaco, a ver se não tens aí nada que não devas. A arrogância natural de Constança veio ao de cima. Você não sabe com quem está a falar. O meu pai é o Dr. Teles de Vasconcelos. Eu exijo falar com ele imediatamente. O agente Moreira soltou uma gargalhada. Ai, sim. E eu sou o primeiro-ministro reformado. Anda lá, ó princesa, não temos o dia todo. Agarrou-a pelo braço com pouca cerimônia. As lágrimas de raiva e impotência começaram a escorrer pelo rosto de Constança. Pela primeira vez na vida, o seu nome, o seu estatuto não valiam absolutamente nada. Estava a ser tratada como uma delinquente comum. A alguns metros dali, abrigada debaixo de uma pequena tenda de um vendedor de bifanas que também servia de refúgio improvisado a várias pessoas, Luzia viu a cena. Não reconheceu Constança de imediato, desfigurada como estava pela chuva e pelo casaco anônimo. Viu apenas uma jovem, com uma pele mais clara que a sua, a ser arrastada de forma truculenta por 2 polícias. Sentiu um arrepio na espinha. A arrogância na voz da rapariga, a forma como os polícias a ignoravam, o tratamento rude. Era tudo dolorosamente familiar. Era o tipo de tratamento que ela e tantos outros no seu bairro conheciam demasiado bem. Por um instante sentiu uma estranha e desconfortável pontada de... não era bem satisfação, mas uma espécie de reconhecimento sombrio de que a arbitrariedade daquele tipo de poder podia, afinal, atingir qualquer um. Ou talvez não. Talvez aquela rapariga tivesse apenas tido um azar tremendo. Sacudiu a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. A chuva continuava a cair impiedosamente. A esquadra da PSP no Parque das Nações era um edifício moderno, mas por dentro tinha a frieza e a impessoalidade de todas as repartições do género. O cheiro a desinfetante barato misturava-se com um vago odor a suor e papelada velha. Constança foi empurrada para uma cadeira de plástico desconfortável numa sala de espera baça, iluminada por uma luz fluorescente que piscava intermitentemente. Outras pessoas com ar igualmente miserável esperavam, algumas algemadas, outras apenas com o peso do mundo nos ombros. Ninguém lhe dirigiu um olhar, exceto para avaliar se representava alguma ameaça ou se tinha um cigarro para partilhar. O agente Moreira largou ali com um "espera aí, que já te chamamos", e desapareceu por um corredor. As horas começaram a arrastar-se, lentas e pesadas como o ar viciado da sala. A arrogância de Constança fora-se desvanecendo, substituída por um medo frio e palpável. Tentou falar com um polícia que passou, explicando novamente a sua situação, mencionando o nome do pai. O polícia limitou-se a encolher os ombros e a dizer que tinha de esperar. O seu nome, Teles de Vasconcelos, que normalmente abria portas e silenciava objeções, ali não passava de um som vazio. Sentiu fome, sede, frio. O casaco emprestado, agora a secar sobre o seu corpo, começava a cheirar a mofo. Olhou para as suas mãos, normalmente imaculadas, agora com as unhas sujas e a pele gretada pelo frio. O seu cabelo, o seu orgulho, estava uma massa informe e sem brilho. Olhou-se num reflexo baço do vidro da janela e quase não se reconheceu. Quem era aquela figura desgrenhada e assustada? Onde estava a Constança, que conhecia, a rapariga que tinha o mundo a seus pés? A cada minuto que passava, o pânico aumentava. E se não conseguisse contactar o pai? E se a acusassem realmente de alguma coisa? Lembrou-se de Luzia, da forma como a tratara, da acusação velada que fizera. Na altura, parecera-lhe uma brincadeira inofensiva, uma forma de pôr aquela gente no seu lugar. Agora, sentada naquela cadeira desconfortável, sentindo na pele o que era ser olhada com desconfiança, ser despojada da sua identidade, a memória da expressão de dor e humilhação no rosto de Luzia começou a assombrá-la. Uma centelha de algo que se assemelhava a remorso, ou talvez apenas a uma compreensão egoísta nascida do seu próprio sofrimento, começou a acender-se. Finalmente, após o que lhe pareceu uma eternidade, um agente mais novo, com um ar menos cínico que o Moreira, aproximou-se dela. Talvez a sua persistência ou o seu desespero genuíno o tivessem comovido. "Diz que o seu pai é alguém importante?" perguntou ele em voz baixa. Constança assentiu, as lágrimas a virem-lhe aos olhos. "É o Dr. Lourenço Teles de Vasconcelos. Por favor, deixe-me ligar-lhe." O agente hesitou, olhou para os lados e depois acenou com a cabeça. "Tem um minuto. Use o telefone da recepção." Aquele telefonema foi a sua única boia de salvação. A voz do pai, inicialmente irritada por ser incomodado num sábado à tarde, tornou-se tensa e depois gélida à medida que Constança, entre soluços, lhe contava o que se passara. "Onde estás?" "Numa esquadra? Com que então foste confundida?"
A incredulidade na voz do Dr. Vasconcelos era palpável. Fica onde estás. Estou a ir para aí. Menos de meia hora depois, a porta da esquadra abriu-se de rompante. O Dr. Lourenço Teles de Vasconcelos entrou como um furacão, o seu fato caro impecável, o cabelo grisalho perfeitamente penteado e uma expressão de fúria contida que prometia tempestade. Atrás dele, um homem de pasta, presumivelmente um advogado. "Onde está a minha filha?" trovejou ele para o agente da recepção, que se encolheu. "Quem é o responsável por esta palhaçada?" O agente Moreira, alertado pela comoção, apareceu, mas a sua postura arrogante desaparecera. Reconheceu imediatamente Lutiguei, Vasconcelos, uma figura proeminente nos círculos jurídicos e empresariais de Lisboa. De repente, a princesa desgrenhada que ele trouxera para a esquadra transformara-se na filha de um dos homens mais poderosos da cidade. A mudança na atmosfera foi instantânea e sísmica. "Dr. Vasconcelos, que surpresa!" gaguejou Moreira. "Houve um pequeno mal-entendido. A sua filha estava um pouco alterada e sem identificação." "Mal-entendido?" A voz do Dr. Vasconcelos era seda e aço. "A minha filha foi detida ilegalmente, humilhada e privada dos seus direitos. Quero os nomes de todos os envolvidos nesta averiguação. E quero-os agora." Constança, ao ver o pai, desabou a chorar, um misto de alívio e da vergonha acumulada das últimas horas. O advogado do Dr. Vasconcelos já estava a tomar notas, o seu olhar frio a varrer a sala. Os polícias, antes tão seguros de si, agora gaguejavam desculpas, ofereciam água, cadeiras, tudo para aplacar a fúria do homem que tinha o poder de lhes complicar e muito a vida. A libertação de Constança foi rápida e eficiente. No carro de luxo do pai, a caminho da mansão na Lapa, o silêncio era pesado. O Dr. Vasconcelos estava lívido, mais preocupado com o escândalo e a situação embaraçosa do que propriamente com o trauma da filha. "Espero que tenhas aprendido alguma coisa com isto, Constança", disse ele finalmente, a voz tensa. "Andar metida com esta gente nestes sítios só pode dar mau resultado." Constança não respondeu. Olhava pela janela a chuva que ainda caía, mas já não via a cidade da mesma forma. A imagem do agente Moreira a tratá-la com desdém, a sensação de impotência, o frio da cela improvisada, tudo aquilo estava gravado a fogo na sua memória. E por alguma razão, a imagem que mais lhe vinha à cabeça era a de Luzia, do seu olhar ferido na sala do concurso. A pele escura de Luzia, que para Constança sempre fora um marcador de alteridade, de inferioridade, parecia agora apenas pele. Pele que, tal como a sua, podia ser alvo de julgamento, de injustiça. O casaco escuro e anônimo que a tornara invisível ao seu próprio mundo, mas visível de forma errada para o agente Moreira, ainda lhe parecia pesar nos ombros. Aquele pedaço de tecido barato fora, por algumas horas, o grande nivelador. E essa constatação, mais do que as palavras do pai, era o que realmente ecoava dentro dela. Nos dias que se seguiram ao incidente na esquadra, Constança viveu num estado de dormência. O conforto luxuoso da sua casa na Lapa, os mimos da empregada, a preocupação superficial das amigas, nada conseguia apagar a memória daquelas horas de medo e humilhação. O pai, depois da fúria inicial, tentou abafar o caso, usando a sua influência para garantir que não haveria repercussões desagradáveis nem para Constança, nem para a reputação da família. O agente Moreira e os seus colegas receberam provavelmente uma repreensão formal, mas a máquina do sistema continuaria a moer, indiferente. Mas algo em Constança mudara. A arrogância dera lugar a uma introspeção desconfortável. As palavras que usara contra Luzia, as insinuações sobre a sua honestidade e capacidade, agora soavam-lhe ocas e cruéis. A imagem da pintura Nós-Raiz, que antes lhe parecera apenas exótica ou agressiva, começou a adquirir um novo significado. Via agora a força, a dignidade, a verdade que Luzia tentara transmitir. E via, sobretudo, a injustiça que ela própria Constança perpetrara com tanta leviandade. A ideia de procurar Luzia começou a tomar forma, tímida no início, depois mais insistente. O que lhe diria? Um pedido de desculpas pareceria vazio depois do que fizera. Mas o silêncio, percebia agora, era cumplicidade. Luzia, entretanto, continuava a sua vida no bairro. A suspensão da sua obra no concurso ainda era uma ferida aberta. Tentava pintar, mas as cores pareciam baças, as formas hesitantes. A avó Beatriz, com a sua sabedoria ancestral, não a pressionava. Apenas lhe preparava o seu chá de cidreira favorito e contava-lhe histórias da sua juventude em Cabo Verde, histórias de luta e de superação, pequenas sementes de esperança plantadas no terreno árido da desilusão da neta.
Foi numa tarde cinzenta, enquanto Luzia ajudava a avó a estender roupa no pequeno pátio do prédio, que Constança apareceu. Vinha a pé, o que era raro, e as suas roupas, embora ainda caras, eram mais discretas do que o habitual. Parecia mais nova, mais vulnerável. Luzia sentiu o coração aos pulos ao vê-la. Um misto de raiva, surpresa e uma estranha curiosidade apoderou-se dela. Dona Beatriz, percebendo a tensão, limitou-se a um aceno de cabeça a Constança e entrou em casa, deixando-as a sós. Luzia, começou Constança, a voz pouco firme. Podemos falar? Luzia cruzou os braços, a expressão fechada. Acho que já disseste tudo o que tinhas a dizer no concurso. Constança engoliu em seco. Eu sei, e estive errada, completamente errada. Olhou para as suas mãos, depois para Luzia. Eu queria pedir-te desculpa, não apenas pelo que disse sobre a tua pintura, mas por tudo. Pela forma como te tratei, como sempre te vi. Luzia arqueou uma sobrancelha. E o que é que te fez mudar de ideias assim de repente? Um ataque de consciência? Havia sarcasmo na sua voz, mas também uma ponta de genuína curiosidade. Foi então que Constança, de forma hesitante e resumida, lhe contou o que lhe acontecera no festival e na esquadra. Não se vitimizou, mas também não escondeu o medo e a humilhação que sentira. Falou da sensação de ser invisível, de ser julgada pela aparência, de ter a sua identidade negada. Enquanto falava, Luzia ouvia em silêncio, a sua expressão a suavizar-se gradualmente. Não era pena o que sentia, mas um reconhecimento. Aquela rapariga privilegiada que sempre a olhara de cima tinha provado, ainda que por breves e terríveis horas, um pouco do veneno que lhe era servido diariamente. Eu não fazia ideia, confessou Constança, voz embargada. Achava que era exagero vosso, que se faziam de vítimas. Mas quando ninguém acreditou em mim, quando me trataram como lixo, eu percebi. Olhou para Luzia, os olhos azuis agora brilhantes de lágrimas contidas. Percebi o que tu e tanta gente passa todos os dias. Houve um longo silêncio. O vento assobiava entre os prédios, trazendo consigo o cheiro à terra molhada da chuva da noite anterior. E agora? Perguntou finalmente Luzia, a voz mais suave. Pediste desculpa. E depois? Eu falei com meu pai, disse Constança. Exigi que ele fizesse alguma coisa em relação ao concurso. Ele tem os seus contactos. A tua obra vai ser reavaliada. De forma justa desta vez. E a acusação vai ser retirada. Luzia sentiu um nó na garganta. Justiça. Vinda de uma fonte tão improvável. Não precisavas de ter feito isso, murmurou, embora uma parte dela sentisse um alívio imenso. Precisava, disse Constança, com uma convicção recém-descoberta. Era o mínimo, e não apaga o que eu fiz, o que eu era. Mas talvez seja um começo. Nos dias seguintes, a promessa de Constança cumpriu-se. A organização do concurso Identidades Urbanas emitiu um comunicado vago sobre o mal-entendido processual e anunciou que a obra de Luzia Pereira, Nós Raiz, seria reintegrada e reavaliada. Pouco tempo depois foi anunciado que ia receber uma menção honrosa de elevado prestígio e, mais importante ainda, uma bolsa de estudo integral para a Faculdade de Belas Artes. Patrocinada por um mecenas anônimo, Luzia suspeitou fortemente quem seria ou quem o teria influenciado. Pouco tempo depois, foi anunciado que Luzia recebera uma menção honrosa de elevado prestígio e, mais importante ainda, uma bolsa de estudo integral para a Faculdade de Belas Artes, patrocinada por um mecenas anônimo. Luzia suspeitou fortemente quem. A vida de Luzia não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. As dificuldades no bairro continuavam. O racismo subtil e não tão subtil não desaparecera da sociedade portuguesa. Mas algo mudara dentro dela. A validação do seu talento, a oportunidade de estudar, deram-lhe uma nova força, uma nova voz. A sua arte tornou-se ainda mais incisiva, mais profunda, explorando as complexidades da identidade, da injustiça, mas também da esperança e da inesperada capacidade de conexão humana. Constança também não se tornou uma ativista revolucionária. Voltou para o seu mundo de privilégio, mas já não habitava da mesma forma. Começou a questionar as certezas do seu círculo, a desafiar os comentários preconceituosos das amigas, a interessar-se por realidades que antes ignorava. Eram pequenos passos, quase imperceptíveis para o mundo exterior, mas significativos para ela. Talvez um dia esses pequenos passos a levassem a caminhos mais largos. As duas jovens não se tornaram amigas íntimas. As suas vidas, as suas experiências eram demasiado diferentes. Mas quando se cruzavam ocasionalmente em eventos artísticos ou nos corredores da faculdade, porque Luzia, com a sua bolsa, era agora uma estudante de belas artes,
E Constança, por um novo e genuíno interesse, começara a frequentar algumas cadeiras como ouvinte. Havia um aceno de reconhecimento, um respeito mútuo, nascido daquela estranha e brutal partilha de experiências. Luzia, no seu pequeno ateliê, agora um pouco maior e mais bem equipado, graças à bolsa, começou um novo quadro, era um díptico. Numa tela, um rosto de pele escura, olhos profundos e resilientes, emergindo de um fundo de cores vibrantes e texturas urbanas. Na outra, um rosto de pele clara, olhos azuis que já não eram frios, mas que refletiam uma vulnerabilidade recém-descoberta, contra um fundo mais austero, mas onde começavam a surgir tímidas pinceladas de cor. Duas faces, dois mundos, ligados por um fio invisível de compreensão. Uma ponte tênue, construída sobre o abismo da desigualdade pela força inesperada da empatia, forjada no sofrimento. A justiça, percebia Luzia, raramente era pura ou simples. Mas, por vezes, das cinzas da injustiça, algo parecido com a esperança podia teimosamente começar a brotar. A menção honrosa e a bolsa de estudo abriram portas que Luzia jamais sonhara transpor. A Faculdade de Belas Artes, com os seus corredores amplos e pátios repletos de estudantes que debatiam fervorosamente sobre Kandinsky ou Paula Rego, era um universo estimulante. No entanto, mesmo ali, no suposto templo da liberdade criativa, Luzia sentia por vezes o peso dos olhares, a condescendência disfarçada em curiosidade exótica. Era uma das poucas alunas negras no seu curso, e a sua origem social continuava a ser um elefante na sala para alguns. Mas agora trazia consigo uma armadura diferente, a validação do seu talento e a memória da força da avó Beatriz, que a visitava nos seus sonhos com palavras de encorajamento em crioulo. A sua arte floresceu. As suas telas tornaram-se mais ousadas, as suas mensagens mais diretas, sem nunca perderem a poesia e a profunda humanidade que caracterizavam o seu olhar sobre o mundo. Explorava a diáspora, a memória, a identidade fragmentada e reconstruída dos filhos de uma Lisboa cada vez mais multicultural, mas ainda a aprender a lidar com as suas próprias contradições. Nos Raízes, fora apenas o começo. Constança, por seu lado, continuava a sua jornada de desconstrução. As conversas com o pai tornaram-se mais frequentes e por vezes tensas. O Dr. Vasconcelos, um homem pragmático e moldado pelas certezas do seu estatuto, tinha dificuldade em compreender a súbita consciência social da filha. Para ele, o episódio da esquadra fora um lamentável, mas isolado erro do sistema, rapidamente corrigido pela sua intervenção. Não via ou não queria ver as implicações mais profundas que aquilo tivera para Constança. Não percebo esta tua nova obsessão com os desfavorecidos, Constança, disse-lhe ele um dia, durante um almoço tenso na Lapa. Já resolvi o teu problema. Resolvi daquela rapariga artista. O que mais queres? Mudar o mundo. Talvez, pai, respondeu Constança, a voz surpreendentemente firme. Talvez queira começar por mudar o meu. E o nosso. Começou a ler mais, a informar-se sobre a história colonial, sobre as desigualdades estruturais em Portugal. Frequentava debates, exposições de artistas africanos e afrodescendentes, procurava compreender as narrativas que o seu meio social sempre ignorara ou silenciara. As amigas de outrora começaram a achá-la estranha, demasiado séria. Algumas afastaram-se, incapazes de acompanhar a sua transformação. Constança sentiu a solidão desse despertar, mas também uma nova e inesperada liberdade. Um dia, houve uma exposição coletiva na faculdade, intitulada Pontes e Muros. Luzia participava com uma instalação impressionante, uma série de retratos em tamanho real, pintados sobre portas velhas e degradadas, recolhidas no seu bairro. Cada porta contava uma história, cada rosto era um universo. A instalação criava um labirinto, onde o visitante era confrontado com a humanidade crua e resiliente dos marginalizados. Constança foi à inauguração. Sozinha. Observou demoradamente a obra de Luzia, sentindo um aperto no peito. Viu ali o reflexo da sua própria ignorância passada, mas também a beleza que se recusara a ver. Quando Luzia, rodeada de admiradores e colegas, a avistou, houve um momento de hesitação. Depois, Luzia sorriu-lhe, um sorriso genuíno, e acenou discretamente com a cabeça. Constança retribuiu. Não precisavam de palavras. Havia uma ponte tênue, mas real, que se construíra entre elas, feita de experiências partilhadas, ainda que de lados opostos da barricada. Mais tarde, Constança soube que o agente Moreira fora transferido para uma secção administrativa, após uma queixa formal apresentada pelo seu pai, não por convicção, mas para salvaguardar a honra da família. Era uma pequena vitória,
quase insignificante no grande esquema das coisas, mas para Constança representava a prova de que o poder, quando usado com consciência, podia, de facto, começar a mover as engrenagens, mesmo que lentamente. A avó Beatriz não viveu o suficiente para ver Luzia terminar a faculdade. Partiu numa noite serena de primavera, deixando um vazio imenso, mas também um legado de força e de amor que Luzia carregaria para sempre. No funeral, no cemitério da Ajuda, entre os muitos rostos amigos do bairro, Luzia viu à distância a figura esguia de Constança, prestando uma homenagem silenciosa. Luzia tornou-se a artista que sonhara ser. As suas obras viajaram o mundo, levando consigo as cores e as histórias da sua Lisboa mestiça. Nunca esqueceu a sua origem, nem a injustiça que quase a silenciara. E em cada tela, em cada traço, havia um eco daquela lição brutal, a de que a humanidade por vezes só se revela quando despida de tudo, e a empatia, essa flor rara, só desabrocha nos terrenos mais áridos, regada pelas lágrimas da compreensão mútua. O díptico que começara após o encontro com Constança tornou-se uma das suas obras mais emblemáticas, um testemunho da complexa dança entre poder e vulnerabilidade, entre preconceito e a difícil, mas não impossível, jornada rumo ao reconhecimento do outro. E quem sabe, talvez até rumo a uma justiça mais autêntica, construída não sobre o medo da autoridade, mas sobre a coragem de ver o mundo através dos olhos de quem nos é diferente. A luta continuava, mas Luzia já não estava sozinha nela. A sua arte era a sua voz, e essa voz ecoava agora bem para lá das fronteiras do seu bairro, inspirando outros a pintar as suas próprias pontes sobre os muros da indiferença.